Saúde, você aí de casa tem algum tipo de alergia? Talvez tenha e nem sabe, viu? Porque hoje mais de 30% de toda a população convive com algum tipo de doença alérgica. E para alertar a população sobre o que de fato são as alergias e quais os tratamentos disponíveis, está sendo celebrada até o próximo domingo a Semana Mundial de Alergia. Samantha tem apenas 2 anos, mas já convive com um tipo de alergia alimentar desde que nasceu. Como o tratamento não foi eficaz na cidade onde ela mora, a pequena passou a vir a Goiânia com a mãe de 2 em 2 meses. Em Morrinhos não houve um tratamento adequado da alergia alimentar dela, que na verdade agravou o quadro da alergia que ela tem, mas a gente procura vir sempre a cada 60 dias. Na década de 1950, apenas 3% da população mundial ocidental apresentava algum tipo de doença alérgica. Nos anos 80, esse índice subiu para 10% e hoje já está na casa dos 30%. Para alertar a população sobre esses números, é realizada até o dia 10 de abril a Semana Mundial de Alergia. Tem vários pontos, né, que se discute aí o que pode estar aumentando o caso de alergia. O êxodo rural, os partos cesarianas, a mudança alimentar da população, né? Eu acho que assim, hoje, ao invés de descascar mais alimento, a gente tira mais embalagem. Então, são bastante coisas que juntas vão propiciando isso. Essa médica lista alguns sintomas que devem ser observados pela população. Geralmente, o paciente alérgico ele tem sintomas que são recorrentes, são crônicos, sintomas que estão sempre reaparecendo. Então, aquele paciente está sempre parecendo que está resfriado, né? Que o nariz está sempre escorrendo, espirrando, entupido, sem febre, sem comprometimento do estado geral, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Esse paciente provavelmente tem uma doença alérgica. Foi o cuidado dessa mãe com o filho que a fez abrir uma loja com produtos hipoalergênicos em Goiânia há 10 anos. Goiânia era muito, esse comércio ainda estava muito pequeno, a gente tinha que trazer coisas de fora, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e aí a gente resolveu então tá montando esse espaço. Na loja há uma variedade de produtos que visam dar mais conforto às pessoas alérgicas. De maquiagem a hidratantes, de biscoitos a ovos de Páscoa. Mas a maior procura é pelas capas de travesseiros e colchões. Com 6 meses de uso, um colchão e um travesseiro, o peso dele, 1/3 é de ácaros. Ácaro vivo, ácaro morto, fezes de ácaro, xixi de ácaro, né? Então isso vai estar aumentando, né, ou facilitando, né, essa questão da alergia se desenvolver. Aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre alergia, agora com a especialista no assunto, a doutora Germana Pimentel Stefani, que é médica alergista pediátrica. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. A gente agradece a participação da senhora aqui. A gente sabe que existem vários motivos, claro, para que uma alergia apareça. Agora, quando é que a gente tem que ter um start e pensar, não, isso pode ser alergia, ou não é só uma gripe, por exemplo, quando a gente fala de alergias respiratórias, não é só uma gripe, mas sim pode ser uma alergia? A gente pensa numa alergia principalmente quando se pensa que essa doença já está ficando crônica, né? Como a doutora Lorena disse na reportagem, a partir do momento que esses sintomas está muito persistente, né? Porque um resfriado comum vai durar 1 semana, numa criança pequena, às vezes 2 semanas, mas às vezes esse sintoma está se prolongando muito além desse período. E especialmente não há comprometimento do estado geral, então não há febre, outros sinais de alerta, aí a gente vai pensar que algum mecanismo alérgico pode estar envolvido, né? Quando os sintomas são basicamente nasais, a gente tem uma rinite ou uma rinocinusite alérgica, e quando já ocorre tosse, chiado no peito, a gente vai pensar numa bronquite, uma asma envolvida. Como é que a gente descobre o que provoca essas alergias, por exemplo? Acho que é um processo difícil, né? Na verdade, assim, para saber exatamente aquilo que é fator desencadeante, a gente precisa de testes alérgicos. Mas na população brasileira, o principal são os ácaros do ar, né? Os ácaros da poeira doméstica são os principais alérgenos, tanto para rinite alérgica quanto para asma. Depois dele, os fungos, né? O mofo mesmo que existe em casa, né? E aí,
numa terceira posição vai depender da exposição do paciente, mas aí entram os epitélios de animais, gramíneas, né, outros alérgenos importantes. Mas na nossa população, especialmente na nossa região, os ácaros da poeira doméstica são os principais alérgenos, né? E lembrar que eles estão contidos em tudo que a gente respira, né? A gente respira o tempo inteiro, então o tempo inteiro a gente está em contato com ácaros. E por isso que muitas vezes é tão difícil realizar o controle desses sintomas, porque a exposição é contínua. Qual que é a diferença entre intolerância e alergia? Isso a gente fala em relação aos alimentos, né? A alergia é uma reação imunologicamente mediada para uma proteína, né? Então, por exemplo, em relação ao leite especificamente, a gente tem uma alergia à proteína do leite de vaca ou uma intolerância à lactose. As intolerâncias dizem respeito basicamente aos açúcares dos alimentos, né? E não às proteínas em si. Então, é bem diferente a conduta de uma alergia à proteína do leite de vaca de uma intolerância à lactose. E isso é muito importante ser ressaltado, porque hoje em dia existe no mercado uma enorme quantidade de alimentos zero lactose, né? Tem leite zero lactose, iogurte, creme de leite, leite condensado, tudo zero lactose. Esse tipo de produto está direcionado àqueles que têm intolerância à lactose, mas o paciente que é verdadeiramente alérgico à proteína não pode consumir esse tipo de alimento, porque ele é zero lactose, mas ele é 100% proteína de leite, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Nós somos mais alérgicos do que outros povos? Assim, o brasileiro ele tem mais alergia? Na verdade, não. Assim, a alergia no Brasil tem aumentado mais recentemente, que é o que aconteceu nos países desenvolvidos nas últimas 2 décadas, né? Então, na verdade, a gente só está seguindo o fluxo, vamos dizer assim, né? Especialmente para as alergias alimentares agora e asma e rinite. Existe uma estimativa de que pelo menos 20% dos adolescentes brasileiros têm uma rinite alérgica diagnosticada, o que é uma quantidade muito grande, né, da população, e quase isso de bronquite ou asma, né? Por que isso está acontecendo? Então, vários fatores estão relacionados a isso. As doenças alérgicas, elas têm um fundo genético muito importante, mas que ele é desencadeado por estímulos ambientais. Então, a partir do momento em que a gente tem uma vida mais urbana, com pouco contato com a natureza, com uma alimentação muito artificial, né, hoje em dia, com contato com alérgenos e poluentes ambientais, né? Então, hoje, desde muito pequena, a criança tem pouco contato com a natureza, vive no ar-condicionado em casa, ar-condicionado dentro do carro, às vezes ar-condicionado dentro da escola, tem pouco contato com a vida natural, vamos dizer assim, consome alimentos industrializados. Então, tudo isso são fatores que acabam sendo desencadeantes do processo alérgico. E isso, às vezes, vem desde a nutrição da gestante, no tipo de parto. Então, hoje em dia, a gente sabe que quem nasce por parto cesáreo tem praticamente o dobro de risco de doença alérgica do que quem nasce por parto natural. Isso varia do tempo de aleitamento materno exclusivo, né? Então, realmente, são muitos fatores que estão envolvidos desde a gestação até a vida adulta. Olha, a gente teria muito mais assunto para tratar aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. A gente agradece muito a senhora pela vinda, muito boa tarde, bom trabalho, pelas dicas, com certeza. E você que está em casa e tiver... pesquisa aí, gente, porque alergia é realmente uma coisa séria que precisa ser tratada. Procura um profissional se já identificar que está precisando. Muito obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.